Fala pessoal, beleza? Eu sou o Luz Van Góes e esse é o canal Sabertec. Eu vou começar uma série sobre resolução de questões de concurso. Se você assistiu meu primeiro vídeo, sabe que eu sou servidor público e trabalho há muito tempo e gosto muito da área de TI, de informática, tecnologia como um todo. Então eu vou aliar aqui nessa série de vídeos, eu vou aliar duas áreas do meu conhecimento. Informática, que está na minha vida desde os 12 anos de idade, e concursos, esses dois conhecimentos que eu vou aliar para passar nessa série de vídeos de resolução de questões de concurso. Para esse primeiro vídeo, nós vamos comentar a prova da ANTAQ, que foi realizada em 2014. A ANTAQ é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Eu vou comentar, logicamente, apenas a parte de informática, as questões de informática. A primeira questão de informática, ela dá um texto como base, escrito no Word de 2013. Aí tem os seguintes questionamentos. A figura acima mostra uma janela do Word 2013. É um computador com sistema operacional Windows 8. Com relação a essa figura e ao Word 2013, julguem os itens 37 e 38. A empresa que realiza essa prova se chama CESP. E o CESP é quem gosta desse tipo de questão. Ele te dá um enunciado, uma questão, e ele diz algo sobre aquele enunciado ou sobre aquela figura, como é o caso. Então, no 37, no enunciado 37, ele está afirmando algo. E no 38, em todas as questões, em todos os enunciados, na verdade, do CESP, ele afirma algo. Então, você vai dizer se isso é certo ou se é errado o que está sendo afirmado. O enunciado 37 diz o seguinte: ao se aplicar um clique duplo em algum lugar da primeira linha do texto e clicar o botão, tem um desenho do botão, as letrinhas ABC com traço, cortando ao meio, toda essa linha será apagada. A minha ideia não é dar apenas a resposta e dizer, tá certo ou tá errado. Eu vou mostrar as questões que der para fazer na prática, eu vou mostrar, como é o caso dessa primeira questão. Então a gente vai lá para o texto, vamos clicar nesse botão que ele está indicando e vamos ver o que acontece. Preste atenção, a questão está dizendo que toda a linha será apagada. Aqui está o texto. O enunciado diz que ao se aplicar um clique duplo em algum lugar da primeira linha. Vamos aqui, a primeira linha é essa. Eu vou dar um clique duplo aqui em algum lugar, 2 cliques. Dei 2 cliques. O que aconteceu? Foi selecionado uma palavra. Exatamente isso. Quando a gente dá 2 cliques em qualquer lugar de um texto, é selecionado a palavra. A gente tem aqui os botões de formatação. Aqui está o botão mencionado na questão. O nome desse botão é taxado. E ele já lhe diz, o próprio Word diz aqui o que o botão faz. Riscar o texto, traçando uma linha no meio dele. Ou seja, tem nada a ver com o que a questão afirmou. Que se a gente clicar aqui, apagaria toda essa linha. Vamos clicar para ver. Exatamente. O botão taxado ele faz isso. O próprio botão está lhe dizendo com o desenho dele, com o formato dele, o que é que ele faz, qual é a função dele. Bom, vou dar 2 cliques aqui, vou clicar no taxado. É só isso que ele faz. Se eu der 3 cliques, aí vai uma dica extra. Se eu der 3 cliques, ele seleciona todo o parágrafo. E se eu clicar em taxado agora, ele tirou do que já estava taxado. Aí eu vou dar um clique. Ele vai taxar todo o parágrafo. Beleza? Então, vou selecionar aqui. Taxado, e a primeira enunciada então é errada, pois não apaga a primeira linha, né? Agora vamos olhar a outra questão. 38 diz o seguinte: ao se aplicar um clique triplo em qualquer lugar dentro da linha do texto, todo o parágrafo correspondente será selecionado. Beleza, isso a gente já viu que é verdade, eu já expliquei até na questão anterior. Se em seguida for clicado o botão um S com um tracinho embaixo, todo o parágrafo será sublinhado. Ao se clicar novamente o mesmo botão, o sublinhado será retirado. Vou dar 3 cliques aqui no primeiro parágrafo, selecionou todo o parágrafo. Vou clicar no botão que a questão está mencionando, um Szinho com traço embaixo. Da mesma forma, o Word diz aqui, é o botão sublinhado. E o que é que ele faz? Sublinha o texto. E tem também um atalho aqui, Ctrl mais S. Olha, quando eu cliquei foi sublinhado. Se eu clicar de novo, sai o sublinhado. Então, a questão 38 está certa, beleza? Vamos para a próxima questão. Temos uma planilha do Excel 2013. O enunciado diz o seguinte: a figura acima mostra uma janela do Excel 2013 em um computador com sistema operacional Windows 8. A respeito dessa figura e do Excel 2013, julguem os itens subsequentes. A questão 39 nos diz o seguinte: para se selecionar as células de B1 a E1 é suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar a célula B1, pressionar e manter pressionada a tecla Shift, clicar a célula E1. 40. A gente vai ver se essa questão é certa ou errada. A 39. A gente vai resolver as duas questões, mas antes vamos ver a 40. O enunciado da questão 40 diz o seguinte: se o usuário clicar a célula F2, digitar igual, tem essa formulazinha igual, cifrão B2 mais D, cifrão 3,
e em seguida teclar Enter, o conteúdo da célula F2 será 31, ou seja, a soma dos conteúdos da célula B2 e D3. Se em seguida o usuário clicar a célula F2, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, teclar a tecla C, liberando em seguida a tecla Ctrl, clicar a célula G3, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, teclar a tecla V, liberando em seguida a tecla Ctrl, a célula G3 passará a conter o número 50, soma dos conteúdos das células B3. Esse tipo de questão não tem como você ir lendo e mentalizando na sua cabeça, é muito difícil. Numa prova, logicamente, real, você teria que ter uma folhinha do lado e ir fazendo esses cálculos matemáticos que está sendo descrito. Mas aqui a gente vai mostrar na planilha os resultados. Vamos ver se essas duas questões estão certas ou erradas. A questão diz o seguinte. Você não está vendo aí, mas eu vou reler. Para se selecionar as células de B1 até E1, B1, ó, aqui na série de resolução de questões, presume-se que vocês já estudaram essa parte de informática. Então, não é algo para iniciante. É apenas mesmo só comentando as questões e resolvendo elas na prática. Na célula B1, no caso é essa, até E1, eu quero selecionar de B1 até aqui, E1. Para mim selecionar de B1 a E1 é suficiente realizar a seguinte sequência. Vou clicar em B1, cliquei, pressiono e mantenho pressionada a tecla Shift, estou segurando aqui Shift, e vou clicar na célula E1, cliquei. E aí o que aconteceu? Realmente foi selecionado de B1 até E1. Então a questão aqui está certa. Vamos resolver a questão 40. Eu já li o enunciado, vou reler agora só que fazendo o passo a passo. F1, F2. E digitar igual cifrão B2 mais decifrão 3. Seguida teclar Enter, teclei Enter aqui. O conteúdo da célula F2 será 31. Até aí tudo certo. Na sequência a questão diz o seguinte. Que o resultado de F2, no caso aqui F2, que agora é 31, de acordo com aquela fórmula que a gente digitou, será exatamente a soma dos conteúdos da célula B2 e D3. B2 é aqui 1 e D3 é aqui 30. Então tá certo. Até aqui a questão continua certa. Né? Quando digitou a fórmula deu 31, que é a mesma coisa da gente somar aqui D3 que é 30 com B2 que é 1. A questão continua certa. Vamos continuar. Se em seguida o usuário clicar a célula F2, voltamos para F2, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, eu estou segurando o Ctrl, e teclar a tecla C, teclei C, liberando em seguida a tecla Ctrl, liberei Ctrl. Você observa que depois eu teclei C, a célula ficou aí com tracejado em movimento. Clicar a célula G3, agora vamos para G3, que é essa daqui. Pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, segurei Ctrl e teclei V, como a questão manda. Liberando em seguida a tecla Ctrl, soltei Ctrl. A célula G3 passará a conter o número 50. Até aqui continua certo, a gente nota que deu 50, realmente é o resultado. Que é exatamente a soma das células B3 e E3. Vamos ver quanto é B3. B3 é 10 e E3 é 40. Então 10 com 40 realmente dá 50. Então é isso, a questão está toda certa. Esse é o resultado da questão. Questão certa. Vamos para outra questão. O enunciado mostra uma imagem do Google, uma página do Google, e diz o seguinte. A figura acima mostra uma janela do Google Chrome em um computador com sistema operacional Windows 8. Com relação à figura, ao Google Chrome e aos conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet, julgue os próximos itens. O 41 diz o seguinte. O Facebook, sítio é a mesma coisa de site, sítio de serviço de rede de propriedade do governo dos Estados Unidos da América, permite a interação online entre pessoas. Pessoal, é claro que isso não é verdade. Desde quando o Facebook pertence ao governo dos Estados Unidos da América. Se você estudou esse assunto e você usa o Facebook, você sabe que ele pertence ao Mark Zuckerberg. Então a questão está errada. O 42 diz o seguinte. Ainda sobre a mesma imagem. Ao se clicar o botão, aí tem o desenho da figura e uma lupazinha com traço no meio, será iniciado um aplicativo online do Google, cuja função principal é a busca da página por elementos que ameaçam a segurança do computador, tais como vírus de computador e spyware. Vamos fazer na prática, né? Como a gente já vai fazer. Nós temos aqui uma página do Google aberta e o botão que ele exibe lá
É o que está lá em cima, junto à estrelinha aqui. É nesse local que ele está localizado. Nessa versão do Google Chrome não aparece esse botão, você percebe aqui. Mas é basicamente a função desse aqui. O que interessa é que na verdade esse botão não faz nada disso, esse é o botão pesquisar. Então ele não vai localizar como a questão diz. Vamos voltar para o slide. Como a questão diz, ele não vai buscar na página elementos que ameaçam a segurança. Ele vai localizar o que você está pesquisando. Beleza? Então essa questão também está errada. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com essa resolução de questões. Eu pretendo postar meus vídeos. Provavelmente será um por semana. Não sei ao certo em qual dia da semana. Beleza? Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilha e comenta. Tchau!